Oficialmente começamos a nossa live to life, a primeira live do No Vale Tem Tudo. Quem estiver entrando, que estiver ouvindo, vendo, vai mandando aqui no chat a sua cidade, qual é o seu segmento, a gente quer conhecer vocês. Eu sou a Lerine, eu vou estar mediando essa live aqui com vocês hoje, eu e a Daphne, que somos do time Papaya. Daphne, oi, pessoal. Oi. Tudo bem? Eu sou a Daphne, vou ajudar a Lerine aqui na mediação e os comentários, todas as perguntas eu vou puxar com o pessoal, então mandem no chat, eu vou organizando aqui e sinalizando para a Lerine e todos os nossos convidados aí para responder o maior número de perguntas possível. Obrigada, Daphne. Seguinte, você que não está habituado com essa ferramenta e está entrando aí, aqui embaixo, no menu de baixo, você vai ver uma telinha chamada chat ou bate-papo, se tiver em português, a sua instalação do Zoom. E aí você pode usar o bate-papo para mandar suas perguntas, interagir com os convidados, que a Daphne vai estar olhando todas essas informações. Bom, são 8h02, nós temos aí mais alguns minutinhos de tolerância. Eu gostaria de dar uma introdução para vocês que estão chegando sobre os nossos convidados. Hoje a gente vai falar com especialistas do segmento da saúde, de RH, de comunicação e marketing, advocacia e design thinking. Então, a gente vai elaborar sobre muitos temas em volta do empreendedorismo. Eu espero, e assim como todos os convidados, nós esperamos que vocês aprendam muito a partir dos insights compartilhados aqui hoje. Lembrando que você pode a qualquer momento também capturar sua tela, postar nas redes sociais, marcar o @ No Vale Tem Tudo, a Papaya, que nós vamos repostar todos esses conteúdos também e principalmente fomentar o networking depois dessa live, porque o mais importante dessa troca de informação é a gente também se relacionar e se conhecer, se aproximar e, por que não, fazer negócio, não é mesmo? Então, agora, 8h03 oficialmente, eu quero apresentar para vocês o Dr. Fernando. Dr. Fernando, boa noite. Gostaria que o senhor desse uma breve introdução aí sobre sua carreira, enfim, sobre a clínica, sobre o seu segmento. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos, né? Então, a gente está nessa live aqui, desafiando, né? Vendo como o que está acontecendo nesse momento e prevendo o que vai acontecer no nosso futuro próximo, né? Eu sou ginecologista obstetra há mais de 40 anos, morando praticamente em São José dos Campos esse período todo, né? E há 24 anos trabalhando com reprodução humana. Maravilha, doutor Fernando. Obrigada pela sua participação. Tenho certeza que seus insights vão colaborar muito aí com todo mundo que está assistindo. Agora eu gostaria de apresentar a vocês a Helena e Stefano. Helena e Stefano, por favor, podem desbloquear o áudio de vocês e falarem um pouquinho aí. Boa noite. Boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Bom, nós somos da Desloque Performance Criativa. Eu sou a Helena, especialista em neurociência, e nós trabalhamos ajudando as pessoas a formarem uma mentalidade criativa, otimista, e a bolarem aí as melhores estratégias inovadoras. Trabalhamos em São José dos Campos, atendemos também em São Paulo. E eu sou designer, eu trabalho com desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de experiências, e hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho aqui sobre esse tema específico, focado muito nessa parte da experiência do usuário, experiência do cliente e do paciente. Obrigada, Stefano, Helena. Gostaria agora de apresentar a vocês a Luzia, do segmento de RH. Luzia, boa noite, tudo bem? Luzia, seu microfone está mutado. Vou pedir para o Matheus desmutar. Luzia, está aqui com a gente? Sua tela está travada. Não está, não. Acho que está mutado mesmo. Mate, consegue desmutar? Foi. Pronto, agora sim. Deu certo? Deu. Ai, ótimo. Ótima noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Luzia Gazeta Tijik, sou fundadora do Grupo Ouro Conecta.
Sou psicóloga, tenho várias especializações nesse ramo de gestão de talentos, de recursos humanos, de contratação de mão de obra. Na verdade, há mais de 28 anos estamos aí, não só no Vale, no Brasil todo e até Portugal, a gente tem feito, ajudando as empresas a fazer contratações, e mais de 135 mil contratações, então muita experiência nessa área, uma área que eu amo, sou extremamente apaixonada, e estou participando hoje aqui com vocês, no Vale Tem Tudo, para a gente procurar ajudar pessoas nesse bate-papo gostoso aqui essa noite. Luzia, obrigada, é uma honra ter você aqui nesse bate-papo. Davi, Matheus, gostaria de apresentar vocês também, aí eu não sei quem vai falar primeiro, mas também é uma honra ter vocês aqui nessa live aqui, pioneira, né? Que foi fundada, inclusive, criada por vocês. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Sou o Matheus. Vou começar aqui, então. Sou um dos sócios diretores da agência Papaya Comunicação. É uma agência com 11 anos aí de história aqui em São José dos Campos, fundada pelo Davi, já ele se apresenta aí também. Estamos juntos aí há 8 anos nessa caminhada, na luta pela cultura do marketing, né? Estabelecer isso aí nas empresas, com ações offline, online. A gente trabalha muito com essa integração dos dois mundos para que realmente o marketing seja uma cultura e não só ali numa frente de trabalho, só no offline ou só no online. Então essa é a nossa causa aí diária com o marketing, tá bom? Já a gente fala mais um pouco. Davizão. Boa noite, pessoal. Meu nome é Davi, sou irmão do Matheus, um dos sócios da agência. E o Matheus já resumiu um pouco a atuação. Hoje, pensando um pouco sobre essa live, que, para mim é um orgulho muito grande participar. A gente criou o conceito no Vale Tem Tudo de cerca de 3 anos atrás, justamente para fomentar negócio nessa região que é tão legal, que tem muitos serviços e que às vezes o consumidor acaba buscando fora dessa praça. E eu me lembrei do primeiro posicionamento da Papaya em 2009, que era Young Connection. Então já falava de conexões jovens ou conexões modernas, conexões como um contexto geral, e é isso que a gente está hoje, se conectando para tentar trazer alguns insights legais aí para todo mundo, independente até do segmento de atuação. É uma honra participar com esse time tão forte. Obrigada, Davi. Agora gostaria de apresentar o Márcio Mendes. Márcio, bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite aos demais participantes. É uma honra estar aqui com vocês. Pelo sobrenome, vocês devem ter visto aí que eu sou irmão do Davi e do Matheus. Sou advogado aqui em São José dos Campos há quase 20 anos. Atuo muito na área trabalhista, empresarial e de direito civil. E fico honrado com o convite. Eu acho que o doutor Fernando aí, como âncora da live, vai nos trazer muitas experiências, muitas ideias e principalmente algumas visões e tendências para o futuro. Obrigado, pessoal. Maravilha, obrigada, Márcio. Antes da gente começar a entrar no nosso primeiro tema, gostaria de convidar vocês que estão todos aqui no Zoom, se sentirem à vontade, podem ligar a câmera de vocês para a gente ver as expressões de vocês, ver se vocês estão entendendo tudo que está sendo dito e compartilhado aqui. Usem o chat também para se comunicarem. Vez ou outra vocês vão ver eu ou os convidados ou a Daphne, que está aqui também mediando essa live comigo, levantando a mão, pedindo uma interação. Então, a gente vai estar sempre conversando também em sinais. Sintam-se à vontade também para co-criar essa live com a gente, ok? Seguindo aqui o nosso roteiro, então, eu gostaria de voltar para o Dr. Fernando para a gente começar a elaborar as questões e os temas que o Dr. Fernando preparou para essa noite. Então, Dr. Fernando, se quiser abrir seu áudio, estamos te esperando. Já abriu o áudio, doutor Fernando. Fica à vontade. Tudo bem, né? Então, eu acho assim, que quando vocês me procuraram para a gente fazer esse desafio sobre o que acontece nesse momento da pandemia e como nós visualizamos o futuro, então a gente vai fazer um resumo do que vai ser abordado nessa live de hoje, né? Nós vamos abordar vários assuntos. A gente só não vai abordar assim o tema assim de doença, tá certo? Do Covid em si.
mas nós vamos abordar a gestão nossa, empresarial, como médico, que atitudes nós tomamos, como nós estamos visualizando, nós fizemos tanto uma visão pré-pandêmica, tá certo? A gente já vinha trabalhando toda a clínica com gestão, com todo esse trabalho que a gente já vinha fazendo praticamente há um ano, sem saber até que ia existir essa pandemia. E, por sorte nossa, a gente caminhou sem saber o que ia acontecer e, graças a Deus, deu tudo certo, entendeu? De repente, caiu a pandemia na nossa mão. E nós tivemos, como a gente já estava fazendo a gestão, então foi mais fácil nós gerenciarmos toda essa situação, tá certo? A gente já tinha alinhado toda a clínica, a gente já estava, assim, no momento, acho que, como empresa, de dar o grande passo nosso de crescimento, nós tivemos que dar uma parada, repensar em tudo que estava acontecendo, tivemos que conversar com nossos funcionários, com os nossos credores, tá certo? Com os nossos parceiros, tá certo? E conseguimos ajustar todo esse momento, tá? E a gente já está com uma visão futurista. Eu sou uma pessoa muito, assim, otimista, tá certo? Então, eu já estou visualizando, assim, um futuro bem melhor, tá certo? Não só para clínicas, porque nós, da saúde, eu acho que nós estamos sendo mais procurados do que qualquer outro profissional, porque existe uma preocupação do paciente, o medo, a insegurança, um pouco de pânico, e isso é um jeito de nós abordarmos, dando tranquilidade para o nosso paciente. Só que nós também somos microempresários, tá certo? Que nós temos que fazer a gestão, tá certo? Então, nós temos que fazer a gestão de como que nós vamos fazer com nossos funcionários, se eles vão continuar trabalhando, se a gente tem que fazer um ajuste. Tudo isso nós conversamos e nós pensávamos, quando nós tivemos o primeiro impacto, assim, olhando assim, um pouquinho para trás, que estava acontecendo na China, eu já sentei com os funcionários e vamos ajustar toda a nossa situação. Falei, nossa, acho que nós vamos ter que ter demissões, tá? E, graças a Deus, quando a gente olhou esse de uma forma macroeconômica e um momento mundial que a gente... Eu, olhando a China, falei assim, esse vírus vai estar chegando logo em todos os países. Tive a sensação e sentei com todos e falei assim, vamos ter demissões. Não. Daí eu me segurei e falei assim, se eu tiver uma demissão, eu vou ter mais um problema. Eu vou tirar mais uma pessoa, vou deixar uma pessoa mais desempregada. Como que eu posso gerenciar com o desemprego? O desemprego vai ser, se eu desemprego alguém aqui, alguém deixa de comprar. Alguém deixando de comprar, deixa de comprar arroz, feijão, daí o comércio vai parar. Então, como empresário, eu acho, na minha visão, assim, bem pobre nessa área, tá certo? Mas eu tive a visão, assim, de não, que cada um segurando um pouquinho as pontas, tá certo? Olhando os nossos parceiros, os nossos colaboradores, que nunca nos deixaram na mão, não era a hora de a gente virar as costas. Então, nós se reestruturamos a clínica, não tivemos nenhuma demissão, nós reprogramamos a clínica, tá certo? Tinha alguns funcionários com banco de horas, nós acertamos os bancos de horas, nós começamos a trabalhar com telemedicina, nós começamos a fazer, assim, trabalhar com grupos, assim, alternados, um dia vinha a metade da equipe, outro dia vinha a outra metade da equipe, entendeu? E mantivemos todos os funcionários. Eu acho, na minha visão, que a gente talvez nessas... uns falam em pico, outros falam em montanha, mas eu acho que nesses momentos que nós estamos passando, eu acho que o Brasil, acho isso, quem sou eu para falar, não tenho essa, mas assim, olhando de forma microscópica, que seria a minha clínica em São José dos Campos, eu acho que a gente está mais ou menos protegido, entendeu? Eu acho que nós temos menos de 50% dos leitos comprometidos na nossa região, tá certo? Então, nós temos uma proteção, tá certo? Então, nós temos como trabalhar com os EPIs, com toda essa situação. Então, toda essa equipe hoje vai tentar trazer alguma coisa assim nessa live para tentar mostrar o que a gente pode trabalhar melhor, aonde nós recuamos, aonde nós mantivemos e aonde nós pensamos avançar, entendeu? E eu já estou pensando até em contratação. Existem as preocupações, tá certo? Dos insumos, tá? Porque, infelizmente, as taxas de juros, essas coisas todas, elas estão subindo, assim, o dólar, né? Que o dólar, infelizmente, é um marcador financeiro, ele está subindo. Então, nós estamos preocupados com os insumos,
mas nós temos que fazer a gestão disso. Não podemos aumentar o preço, nós temos que diminuir o nosso lucro, mas aumentar preço, senão a gente já vai pegar uma sociedade comprometida. Então, nós temos que diminuir o nosso lucro, manter nosso trabalho. Essa é uma visão minha. Não sou agente financeiro, não entendo de financeiro, mas é um jeito que eu acho de olhar as coisas, entendeu? Muito bom, doutor Fernando. Muito rico o que o senhor compartilhou. Gostaria até de abrir, Luzia, Márcio, Stefano, Helena, Davi, Matheus. Se vocês quiserem interagir, só abrir o microfone. O Daphne pode abrir o microfone para vocês também. Ainda mais nesse cenário, né, doutor Fernando, que o senhor colocou sobre equipe, Luzia, se quiser contribuir também. Lembrando, gente, que o chat ele está sendo olhado em tempo real, então mandem suas dúvidas, suas perguntas através do chat. E enquanto isso, coloquem também aí nos comentários qual é o segmento que você atua e a cidade que você está nesse momento para a gente entender, conhecer um pouquinho de vocês. Aproveito para dar boa noite aí para todo mundo que está aí, Lauro, Ivaldo, Leila, Humberto, Gabriel, Leandro. Lê. Oi. Já temos nossa primeira pergunta. Vamos lá? Vamos lá. O Rafael Seixas perguntou para o Dr. Fernando. Dr. Fernando, neste cenário de ameaças, existem também oportunidades? Pode responder já? Por favor. Claro. Eu acho que existe, né? A gente vê tantos cenários de oportunidade, coisas que estão parece que estão saindo da toca, né? Assim, a gente vê assim, assim, olhando assim de uma forma otimista, eu acho que o sistema de iFood está crescendo violentamente, tá certo? A gente acompanhando um pouco o segmento de vinhos, parece que as pessoas estão bebendo mais, tá certo? Então, todos esses segmentos eu acho que estão crescendo de outras formas. As alternativas de materiais para fazer asepsia, para fazer a gestão dessa parte de limpeza, de cuidados com as pessoas, tá certo? Então, esses valores, eles estão assim, está havendo trocas, entendeu? Antigamente, a pessoa ia ao restaurante, hoje a pessoa está percebendo que dá para pedir a comida em casa. Então, vai vir muitas coisas que vão se tornar perene, tá certo? Na nossa área, que seria a telemedicina, eu vejo assim que ela está chegando e vai ficar. Eu tenho a sensação que ela vai vir ficar, né? Porque o médico, ele vai, assim, o paciente, ele vai ter a telemedicina que é digitar. Ele vai estar distante do médico com um clique, tá certo? E ele vai poder esperar o médico em casa, tá certo? Ele vai ficar no conforto da casa dele, ele vai fazer a consulta dele. Lógico, a telemedicina, ela tem que ter muito bom senso. Ela sabe, ela vai ter que ter uma orientação, a gente vai ter que ser mais preparados. Nesse momento pandêmico, é uma forma generalista. Mas no momento que ela se torne perene, tá certo? O que vai acontecer? Então, nós vamos ter que aprender a fazer uma anamnese por telemedicina, nós vamos ter que fazer um exame físico por telemedicina, nós vamos ter que tentar fazer um diagnóstico, nós vamos ter que fazer uma faculdade de telemedicina para poder orientar melhor nosso paciente. E isso nós vamos abreviar. Às vezes, aquele paciente que ele está coacamado, ele não pode sair de casa, ele às vezes está passando muito mal e a gente pode falar para ele, você tem que ir para o hospital agora. Porque ele fica postergando, fala, eu vou amanhã, eu vou depois. Então, nós vamos abreviar esse período daquele paciente que vai ficar em casa. Ou nós vamos tranquilizá-lo, fala, não, você pode observar um pouquinho mais, vamos observar melhor se essa tosse piora ou não piora, se a sua febre sobe ou não sobe, entendeu? Mas ele está distante do médico com um clique, é tocar o dedo, entendeu? Então, assim, é a forma digital. E a medicina vai começar agora a inteligência, né, artificial. Essa inteligência artificial vai vir para todos nós. Eu acho assim que vai ser um ganho em cima dessa pandemia, entendeu? Muito bom, doutor Fernando. Luzia levantou a mão, quer contribuir? Eu quero contribuir. Olha só, primeiro eu queria agradecer aqui, que eu estou vendo, tem vários amigos empresários que estão aqui acompanhando a nossa live, o Ivaldo, meus amigos lá de São Paulo, Leandro, Márcia, a Alessandra lá de João Pessoa. Gente, gratidão, muito legal vocês estarem aqui acompanhando. Eu falei que o time era maravilhoso, cheio de profissionais competentes que iam contribuir muito. Então, eles estão aqui aproveitando a live com a gente.
Bom, eu vi o doutor Fernando falando aí das inteligências e nós também lá no Grupo Ouro tivemos que nos adequar bastante, né, com esse novo cenário, porque o recrutamento e seleção que eu fazia antes, porque nós, como trabalho essencial, também não parei, né? Nós tivemos que adequar as funções, alguns de home office, e logo que o cenário apareceu, porque a gente tinha que adequar e tinha que continuar trabalhando, né? Então, eu brinco, né, que nós tivemos que, assim, eu vou sair hoje, está muito frio, está chovendo, então, bota casaco, bota gorro, põe uma galocha e vai trabalhar. E é isso que a gente vem fazendo, com todo o cuidado, porque o nosso trabalho continua, a gente tem portaria, limpeza e as contratações. Então, nós espaçamos as pessoas, tivemos que nos adequar bastante com as contratações, doutor Fernando, porque as pessoas que eu chamava ali para fazer o processo seletivo, eu faço por Skype, eu faço testes por Skype, eu consigo diminuir a circulação de pessoas dentro da empresa, né, minimizar, vem ali o mínimo possível, porque a gente tem que continuar trabalhando, mas com máscara, álcool gel, com todos os cuidados devidos para a gente realmente não infligir tudo que vem todo esse comprometer o cenário mesmo, né, de pandemia. Então é um cuidado grande que a gente tem que ter e com certeza quando na retomada não seremos os mesmos, né? Nós vamos sentir que muita coisa dá para ser diferente. É isso mesmo, né, Luzia? Obrigada pela sua participação aí com esse comentário. Foi de muita valia e riqueza, eu tenho certeza, para todo mundo. E bem-vindos aí, seus amigos também. É uma honra receber vocês. Doutor Fernando respondeu a pergunta, espero que tenha contribuído aí para quem fez essa pergunta. Daphne, temos mais alguma pergunta ou já podemos mudar o tema? Temos algumas perguntas. Temos uma pergunta para o doutor Fernando, de novo. A Brisa Albuquerque. Muito obrigada, Brisa, parceira aí do pessoal da Papaya. Mandou uma pergunta aí para o doutor Fernando. Doutor, quais são as dificuldades que os médicos têm enfrentado com a teleconsulta? Eu acho assim, nós nunca estávamos preparados para essa teleconsulta. Então, hoje, nós estamos sofrendo um aprendizado cada vez maior. Primeiro, lógico, a teleconsulta já existe, por exemplo, no ICE já existe, acho que desde 2009, desde a época da dengue, que eles faziam um recrutamento lá, certo? A enfermeira fazia toda a anamnese, depois passava para o médico e o médico dava as orientações, certo? Nós ainda estamos, assim, mais ou menos engatinhando com essa situação, mas nós estamos frente à situação pandêmica, acho que nós estamos caminhando cada vez mais rápido, entendeu? Porque o problema existe é que a gente tem a formação maior. Então, assim, hoje, nós já temos assinatura digital, a gente faz a consulta com o paciente, a gente marca o horário com ele, tá certo? Que pode ser via WhatsApp, via Skype, pode ser várias formas, e a gente agenda essa consulta com o paciente e ele se Se a consulta necessita de fazer complementar com uma consulta presencial, nós podemos fazer também, agendar, porque às vezes nós fazemos toda a orientação, toda a consulta, a anamnese, conversamos com o paciente, com os sintomas que o paciente está tendo, mas a gente às vezes se faz necessário que tenha uma consulta presencial. Então, nós falamos para o paciente, olha, nós temos que te examinar, vamos programar um horário, tá certo? Com toda a proteção, tanto do paciente como da equipe, e a gente agenda essa consulta. Assim, na minha clínica, a gente não está tendo problema, tá certo? Mas, assim, isso é uma coisa que está caminhando a largos passos. Eu acho, assim, cada vez está ficando mais fácil, entendeu? Maravilha, doutor Fernando. Bacana, pergunta respondida. Agora eu gostaria de convidar o senhor, doutor Fernando, para encerrar sua fala dentro do seu tema e trazer aí a Luzia para a gente aprofundar sobre as questões de RH. Então, né, sobre o tema que nós vamos abordar, a gente tem o tema da parte jurídica, também as medidas provisórias, o que nós conversamos com os funcionários. O governo sugeriu algumas, assim,
discutir isso com o funcionário, se a gente poderia pagar 25%, 50%, 75%, o que nós poderíamos combinar com os funcionários. Na minha clínica, nós não usamos isso, entendeu? Nós conversamos com cada funcionário quais seriam as necessidades de cada um deles, tá certo? Então, nós chegamos Ivo, por favor, você pode mutar seu microfone? Obrigada. Então, nós chegamos num consenso, tá certo? E todos ficaram tranquilos, tá certo? Nós já passamos o primeiro mês, tá certo? Deu tudo certo. Nós trabalhamos num período menor, tá? Então, isso foi assim, da parte jurídica, das medidas provisórias, nós fizemos isso, tá certo? Do ponto de vista emocional, nós tentamos conversar com todos os nossos funcionários, nós fizemos reuniões, orientamos eles como que usa o EPI, tá certo? Para toda a equipe, fizemos demonstração, compramos todos os EPIs de proteção para todos os funcionários, tá certo? Deixamos eles, exigimos que eles venham protegidos trabalhar. Nós fizemos assim, o funcionário que às vezes precisa de pegar o ônibus, tudo, nós tentamos se adequar ao horário para que ele não pegue o ônibus tão tumultuado, demos luva para ele fazer o trânsito, demos a máscara. Então, assim, fizemos, não é que nós temos obrigação de dar, tá certo? Então, nós oferecemos todos os EPIs para os funcionários, eles estão trabalhando tranquilo, existe assim, uma pressão em cima deles, em cima da parte da clínica, da empresa, que eles querem voltar a trabalhar, entendeu? E eu estou segurando, falando, olha o isolamento social. A gente está, assim, seguindo as regras do governo, tá certo? Do governo do estado, do município, seguindo, apesar da área da saúde ser um serviço essencial, mas nós estamos trabalhando, assim, bem, assim, mais ou menos de 10% a 20% só do nosso serviço, entendeu? Entendi, doutor Fernando. Luzia, vamos elaborar sobre esse tema? Daphne, por favor, desmuta a Luzia para a gente. Estou desmutando, pessoal. Desculpa, mas está um pouquinho lento o Zoom. Agora foi. Pronto. Bom, eu acho que aquilo que eu já estava comentando, quando o doutor Fernando estava falando, né? Realmente, assim, a adequação, né? Então, manter o espaço entre os colaboradores, porque a gente está trabalhando, então, nós estamos em todos os andares, mantendo poucas pessoas, e a gente trabalha no horário todo, eles estão trabalhando com horário reduzido, de 6 horas, então a gente faz, um entra cedo, sai às 2, então, dessa forma, a gente mantém o espaçamento, os devidos cuidados que devem ter, mas continuamos atendendo, porque nós estamos com contratações na área da saúde, na área de almoxarife, de supermercados, e porque não para, né? O país não para, e essas áreas são importantíssimas, graças a Deus, né, gente? E a gente continua aí para vencer mesmo essa pandemia e todo mundo ficar bem e sair disso bem, né? Eu vi aqui, Lerine, que alguém me pergunta, que a Alessandra, lá de João Pessoa, está me perguntando como que faz as pessoas que trabalham em home office. Porque eu estou acompanhando aqui do lado. Ai, que maravilha, adorei. Arrasou! Ágil. Vamos lá, vamos conversar. A Vicky Antonella também está aí, um super beijo. Bom, acho que o importante é você ter realmente aquela disciplina, sabe? Levantar, se arrumar, como você, se você fosse para o trabalho, sabe? Tem gente que até coloca o uniforme e realmente se maqueia, toma banho, tudo como se ela tomar café, vai para o horário, se conecta e trabalha o dia todo ali, fazendo reuniões via Skype, Zoom, da forma que for melhor, conveniente e está em sintonia, porque eu tive alguns problemas, assim, às vezes a pessoa não se adapta ao home office. E aí, o que faz com essa pessoa? Como que ela vai se adaptar? Né? Como que a gente pode ajudar? Como o doutor Fernando disse, eu conversei com cada um, porque cada ser humano é um, e a gente tem que entender como que ele vai ficar bem, né? Qual é o melhor cenário para ele? Puxa, esse não se adaptou, eu preciso ter alguém aqui. Então, ter esse movimento para que as pessoas fiquem felizes e bem. Mas o ritmo, a Alessandra, que me perguntou sobre o home office, é ser disciplinado mesmo, acordar, tomar banho, fazer tudo como se você fosse para a empresa, só que você trabalha no seu espaço aí na sua casa. E procurar ter um ambiente confortável também.
Desculpa te cortar, Luzia, que o Márcio está aqui com a mão levantada. Eu já vi ele várias vezes e eu ainda não fiz a entrada aqui para que ele faça a sua pergunta. Márcio, quer contribuir? Boa. Não, posso contribuir sim já, mas também posso esperar a Luísa terminar de falar sem problema nenhum para mim. Luzia. Luzia. Fica à vontade, Luzia, por favor. Depois Não, mas eu acho que era isso que eu gostaria de... Eu volto ainda, Lerine? Claro, você ainda tem 6 minutos, Luzia. Ah, que maravilha! Então, eu queria falar também sobre como as pessoas aproveitarem esse tempo, ficarem realmente... o psicológico é uma coisa que pega muitas pessoas, né? E falando como psicóloga, o tanto que a gente tem que estar com a cabeça bacana. Então, procure se exercitar dentro de casa, da forma que você achar, pular corda, eu não sei o quê. Tem várias opções na internet de aulas que fazem você ficar bem. Procurar um conteúdo que tenha a ver com o seu cargo, a sua função, se manter conectado com as informações, com as reuniões online, com os Skype, Zoom, enfim. E cada um realmente procurar ter um diferencial e voltar dessa pandemia, se preparar para o retorno de uma forma saudável, que realmente você fique bem, fique preparado e esteja melhor do que você entrou. Com certeza não seremos os mesmos, né? Mas eu acho que nós vamos aprender muito com isso. Eu sempre me pergunto o que é que eu aprendi com isso. Por que será que a gente tem que viver tudo isso? Talvez para olhar mais para dentro, para pensar mais no outro, né? Com certeza sairemos melhores. Então, a dica que fica é você procurar estar com a sua cabeça bacana, procurar se manter em movimento, fazer uma atividade que você goste, um bordado, um curso online, tem muitas opções. Eu tenho certeza que você ficará muito bem e passará por essa pandemia assim no salto mesmo, né? Ai, Luzia, você é sempre muito didática para dar dica. Obrigada. Inclusive, Daphne, tem alguma pergunta para a Luzia? A pergunta para a Luzia já foi respondida. Você é tão eficiente. O Matheus levantou a mão. Matheus, quer interagir, fazer sua pergunta? Olá, pessoal. Luzia, aqui a sua fala para te provocar aí no bom sentido, né? Eu conheço um pouquinho da sua trajetória, conheço um pouco da operação do Grupo Ouro e sei que vocês passaram por vários desafios interessantíssimos agora nesse momento de pandemia, com a contratação de enfermeiros, contratação de repositores de mercado, né? Que são coisas que a olhos nus assim, no dia a dia a gente não vê, a gente não enxerga. E eu queria que você contasse um pouco, eu acho que isso é muito, muito bacana, né? A experiência que vocês estão tendo aí no Grupo Ouro com serviços essenciais. Vocês também se enquadram nos serviços essenciais, porque as contratações continuam, né? É verdade. Para você ter uma ideia, ontem nós tivemos a entrada de mais 30 vagas. Então, são vagas assim na área da saúde, na área de reposição de produtos em supermercados, né? Então, vários clientes nós temos aqui nesse ramo, logística, compradores. Eu acho que está voltando devagarinho algumas funções que, assim, vamos esperar um pouquinho, mas como a coisa não está passando tão rápido como muita gente acreditou, né? E eu também não acredito que isso volte em 1 mês e meio, 2 meses. Eu acho que é uma coisa que vai ter uma retomada lenta, mas que eu espero que a gente já esteja no pico disso tudo, né? Então, a gente tem trabalhado essas vagas, que são essenciais nesse momento, com todo esse cuidado que eu estava comentando antes, né? Nós também tivemos que fazer várias adequações, era sempre assim, dá para fazer por Skype, mas se era possível a pessoa vir, a gente preferia olhar nos olhos, conversar de perto, né? E nós tivemos que nos adequar também, né? A gente... só em último caso a pessoa vem até a empresa. Se for possível, a gente até leva o contrato para assim, evitar o contato o máximo possível. Mas é uma adequação que a gente teve que superar e continuar. Então, no começo você estranha um pouco, né, como o doutor disse, das consultas. A gente também teve coisas que nós tivemos que nos adequar, mas dá tudo certo, né? A gente tem um grande poder de nos adaptarmos e tocar para frente.
Boa Ótimo, pergunta. Luzia. Muito bom, Matheus. Acho que respondeu a sua pergunta. Antes da gente caminhar aí para o encerramento da fala da Luzia, eu gostaria de falar para todos vocês para usarem o chat, tá? Para mandar suas perguntas e conversarem. Os convidados não serão liberados para falar as suas perguntas. Quando no começo da live eu disse da mãozinha, que será o nosso símbolo, será que entre os convidados e também as mediadoras, eu e a Daphne. Então, usem o bate-papo, essa maneira que a gente encontrou de manter um call mais organizado. Não é nada que não possa, não tem nada de problema nisso. É mais para a gente manter uma organização, porque afinal de contas, quantas pessoas estamos aqui? Alguém tem um número atualizado, Daphne? Somos em 75 pessoas nesse momento. Que bacana! Estamos muito felizes com a presença de vocês. Vocês podem compartilhar nas redes sociais de vocês, fazer um stories, marcar o @ no Vale Tem Tudo. Nós vamos repostar todos os conteúdos que forem marcados. Inclusive, comece a seguir no Vale Tem Tudo, vai na última postagem, siga também todos esses especialistas maravilhosos que estão compartilhando conteúdos que valem ouro aqui. Luzia, obrigada pela sua fala. Gostaria de abrir agora para você encerrar e continuar participando, lógico, com todo mundo aqui. Gratidão, gente. Maravilhoso estar aqui com vocês, né? Estou muito feliz. Se puder compartilhar, se puder ajudar as pessoas, estou sempre à disposição. E a minha fala final se prepare para a retomada. Eu tenho muita assim, expectativa de que a gente volte em médio e curto prazo aí para as atividades e que a gente esteja se preparando, não estejamos parados nesse momento esperando a coisa acontecer. Cada um tem que fazer sua parte. E a minha parte é me preparar, fazer o meu melhor, me cuidar, ter respeito pelas pessoas, usar a máscara, fazer todos os cuidados devidos em respeito às pessoas e a mim também, com certeza. Eu tenho certeza que faremos uma bela retomada aí, se Deus quiser, não vai demorar tanto. Então, gratidão a todos. Muito bom estar com vocês. Obrigada, gratidão. Pessoal, então, agora, Dr. Fernando, gostaria de convidá-lo novamente como âncora da nossa Live to Life, para introduzir aí o tema de direito, que a gente vai conversar agora nesse momento com o Márcio Mendes. Daphne, por favor. A parte de direito, né? Aquilo que eu comentei com vocês, eu acho assim, que hoje nós médicos, a gente não dá mais para ficar assim como antigamente, né? Que devido à minha idade, antigamente a gente achava que podia andar sozinho. Mas hoje nós precisamos toda essa orientação jurídica em todos os setores da área da saúde, tá certo? Então, hoje, né, a própria clínica nossa aqui, nós temos uma parte jurídica que nos acompanha, sempre dando um norte para nós do ponto de vista de contratos, dos contratos trabalhistas, dos contratos com os nossos parceiros. Por exemplo, esse momento da pandemia, nós tínhamos muito contrato com vários colaboradores, com vários parceiros, com vários credores, e teve que tudo isso ser revisto pelo nosso jurídico, entendeu? Então, e seguir a parte ética também da parte jurídica. A gente, né, igual nós estamos aqui hoje fazendo uma live, a gente não pode fazer nenhuma projeção nossa, tá certo? Tentando vender a nossa imagem, não é isso? Nós estamos aqui para colaborar, para somar, ou subtrair, ou multiplicar nossas ideias, mas é uma forma de cooperação, tá certo? Então, é um aprendizado que, às vezes, a gente passou por alguma experiência positiva, negativa, então, nós queremos dividir e somar com os nossos colegas, com todas as pessoas, com os empresários que trabalham em qualquer área, tanto da saúde como outro setor empresarial, tá certo? E nós seguimos as medidas provisórias que o governo... Isso está tendo, assim, um vai e vem essas medidas provisórias, por isso acho que o próprio nome, talvez o Márcio vai falar para nós, a medida provisória de hoje, amanhã ela já acabou. Hoje a gente dorme com uma medida e acorda amanhã com outra medida. Então, sem estar o jurídico perto de nós, do jeito nós se perdemos muito, entendeu? Então, assim, não dá para ficar sem isso, entendeu? E eles, né, a parte jurídica nos orienta muito bem. Eu sugiro que os colegas sempre estejam atentos para isso, entendeu? Porque existe uma porção de leis trabalhistas, tá certo?
que a gente se preocupa muito, entendeu? Então, assim, nós médicos temos que dar todos os EPIs para os nossos funcionários. Lógico, nós somos um serviço essencial hoje, mas, de repente, se nós não dermos os EPIs, a proteção para os nossos funcionários, amanhã a gente pode estar respondendo um processo, tá certo? Que o nosso funcionário adquiriu uma doença no serviço, tá certo? Então, ele tem que assinar o recebimento dos EPIs, ele tem que se proteger, nós temos que ter uma supervisão de que os funcionários estão usando os EPI. Isso aqui na minha clínica, assim, é suado, porque nós trabalhamos com as mulheres, né? Então, imagina uma mulher colocar gorro, máscara, tá certo? Pedir para que ela não possa usar anel, que ela não possa usar brinco, que ela não possa usar uma porção de coisa de proteção. Então, nós temos que ter um sistema assim, bem rigoroso de controle, entendeu? Então, nós enfrentamos, às vezes, e nós temos que dar conforto, carinho, apoio, ombro, porque, né, existe assim, vários desconfortos, porque nós temos que trabalhando também com a autoestima do funcionário. Imagina as pessoas se olharem e ver todinha assim, com máscara, com gorro, com luva e com uma série de coisas. Então, lógico, tudo isso embasado nas medidas provisórias, que elas são, assim, é um negócio de vai e vem constantemente. Eu nem sei se as medidas provisórias de ontem são as mesmas de hoje. Talvez o Márcio possa falar mais coisa para nós sobre isso. Com certeza, doutor Fernando. Márcio, bem-vindo. Boa noite a todos. Agradeço de novo aqui o convite de vocês. Pegando um gancho aqui na fala do doutor Fernando, né, e também na fala da Luzia, eu acho que o bem mais importante, o patrimônio mais importante das empresas são os funcionários. Então, todo o cuidado com eles é pouco. E tem toda essa questão econômica, que o doutor Fernando também falou no começo, se vai demitir, se não vai demitir, colocando completamente de fora aí qualquer posicionamento ideológico ou político. Eu entendo que as medidas provisórias, e espero que não sejam provisórias, elas realmente sejam votadas e passem a valer, elas vieram num momento oportuno, porque ou era aquilo ou era o desemprego, né? Ou é a demissão. E quantos empresários não estão aí passando uma necessidade nunca vista antes, porque os negócios deles simplesmente pararam, né? Não tem faturamento. Eu até li aqui no chat, acho que tem um pessoal aqui de eventos, né? O evento ele pressupõe uma aglomeração de pessoas. Então, como é que você vai tocar um evento sem pessoas? Eu fico imaginando o prejuízo e o desespero dessas pessoas. Então, as medidas provisórias vieram aí para tentar amenizar de alguma forma. E o direito é assim, né? O direito ele está sempre correndo atrás dos fatos. É quase impossível o direito existir antes do fato. Por mais previsão, e o cara tenta fazer sei lá, prever alguma coisa, mas ele não consegue. Os fatos eles vão acontecendo e as normativas vão vindo atrás. Sempre foi assim e acredito que vai ser assim. Então, quem imaginaria uma pandemia desse tamanho? Lerine levantou a mão, quer falar? Na verdade, tem uma pergunta para você. Até quero abrir para a Daphne ler essa pergunta. Sim, temos duas perguntas, mas eu vou começar pela primeira. Tá bom. O Eli Santos mandou para a gente. Doutor Márcio, na área do direito, vocês já possuem todo o acompanhamento de processos de forma online, correto? Já existem perspectivas de julgamento também ser online? Então, pergunta muito boa. De 2014, 15, as áreas começaram a possuir processo realmente online, né? Então, 2014 foi no Fórum Estadual, o processo passou a tramitar de forma totalmente eletrônica, e 2015, logo em seguida, ou 14, não me recordo, entrou o PJE na Justiça do Trabalho. Evidente que toda introdução, todas as coisas novas geram uma insatisfação, as pessoas, né, é comum das pessoas, elas têm uma dificuldade de se adaptar ao novo, como já foi dito aqui também, tem que se preparar porque o novo está aí e o novo está acontecendo. E no final das contas, passa um ano você tratando com essas coisas novas, você vê, nossa, que maravilha, hoje a gente não consegue imaginar não existir o processo digital, né, em que pese ainda tem alguma coisa perto de
10% dos processos remanescentes ainda são físicos, né? São processos em papel. E a pergunta ali do julgamento ser online, os julgamentos de um tempo para cá, de um ano ou dois, tá? Não vou me comprometer com a data certa, o Tribunal de Justiça de São Paulo já passou a fazer sessão online de julgamento, que eles falam julgamento virtual, né? O advogado pode se opor, ele pode entrar com uma petição e falar assim, não, eu quero que o julgamento seja presencial porque eu vou lá fazer sustentação oral no tribunal, né? Então aí tira da pauta virtual, coloca em mesa e aí vai ter lá os 5 desembargadores, ele vai sustentar a tese que ele pretende defender, né? O julgamento em primeira instância, na verdade a sentença, ela não tem participação do jurisdicionado, né? As partes não participam. Corre o processo, tem a ação, tem a contestação, eventualmente tem uma audiência e tal. E aí tem a sentença. A sentença o juiz profere, publica, sai no Diário Oficial. Você toma ciência, não existe uma participação física nisso. A novidade realmente é esse julgamento virtual, inclusive agora as pautas do TST, lá em Brasília, STF, né? Tá todo mundo vendo na televisão, eles estão fazendo o julgamento virtual, STJ também. Eu particularmente, tirando a questão de eventualmente um advogado que queira fazer uma sustentação oral, eu acho que essa pauta virtual é sensacional, é uma coisa que flui, é mais rápido e é mais... todo mundo ganha, né? Por ser mais rápido, as partes ganham, dá menos trabalho para o tribunal, eu acho bom isso. Mas tem que respeitar também sempre a prerrogativa do advogado ir lá e sustentar oralmente a tese dele, porque muitas vezes não tem jeito, a pessoa tem que ir lá, e eu já fiz isso várias vezes, você vai ao tribunal e você expõe de uma forma que muitas vezes os julgadores não estão analisando e você acaba até revertendo um resultado. Mas acho que a pergunta do Eli aqui, do senhor Eli, o mais interessante, e a introdução que foi trazida agora com o coronavírus, é a realização de audiência virtual. Isso é novidade, tá? Até então não existia audiência virtual, salvo em direito penal, que aí é uma situação diferente lá, que eles também já havia um tempo eles estavam introduzindo isso. Em vez de tirar o preso da cadeia, colocar num carro, andar 400 km de estrada para ser ouvido pelo juiz, meia hora e depois voltar, eles resolveram fazer essa oitiva na própria penitenciária. Eu não sou de direito penal, então também não vou me aprofundar nisso. Mas tem um porém, tá? Nessa audiência virtual. Como é que você vai fazer uma instrução? E a instrução é como é que você vai ouvir a parte, como é que você vai ouvir a testemunha e a outra testemunha numa audiência virtual. Isso realmente ainda não tem solução. Isso por hora tem que ser presencial. Porque... Maravilha, Márcio. Desculpa te cortar, é que não tem problema. Gente está chegando perto do nosso tempo e ainda tem mais uma pergunta, né, Daphne? Eu quero até abrir para você falar. Isso mesmo. A gente tem a pergunta do Humberto Macedo. Certamente esse vai e vem de normas editadas também causa uma pandemia jurídica, entre o que é legal e o que é ilegal. Concorda, doutor Márcio? Olha, eu entendo o seguinte, as normas, isso causa uma insegurança jurídica, tá? Tecnicamente falando, é nisso que eu acredito. Eu vou dar um exemplo bem concreto, até foge um pouco foi um pouco antes da pandemia, né? Eles editaram uma medida provisória introduzindo um tal de contrato verde-amarelo do trabalho, contrato de trabalho verde-amarelo. Muita gente começou a se adaptar aqui, porque medida provisória editou, está valendo, publicou, está valendo. Aí o Brasil inteiro está fazendo daquela forma, só que aí o Congresso não votou a medida provisória. E o que acontece com os empresários que contrataram pessoas de acordo com aquela medida provisória? Isso é uma insegurança jurídica. E, por exemplo, a gente corre um risco grande, né? Não sei se o risco, se a palavra correta seria o risco grande, mas imaginem vocês se essas medidas provisórias, como o doutor Fernando falou agora, não forem convalidados pelo Congresso. Essa, por exemplo, que você pode dar as férias, que você pode suspender o contrato de trabalho, você pode reduzir a jornada. Imagina, você tem mais de 2, 3, 4, 5 milhões de empregos hoje que estão atuando dessa forma. Eu mesmo, minha funcionária, eu tive que fazer isso. Imagina daqui 2, 3 meses,
o Congresso não vota essa medida provisória e ela deixa de valer simplesmente do dia para a noite, como se ela não existisse. Entendeu? Essas ficções jurídicas que precisam ser muito pensadas, porque isso repercute de forma absurda no mundo real, né? O pessoal tem que colocar no papel uma coisa que possa acontecer depois no mundo dos fatos. Então, se causa uma pandemia, Humberto, eu acho que não, mas causa uma insegurança jurídica, com certeza. Tá? Espero ter esclarecido. Excelente, Márcio, muito bom. Acredito que tenha respondido com maestria. Daphne, temos mais perguntas ou não? Doutor Márcio, não. Por enquanto, estamos tranquilos. Ótimo. Antes de eu passar a sua fala final... Aqui o doutor Humberto escreveu aqui, causa uma insegurança pandêmica. É verdade, insegurança pandêmica. Ótima expressão, ótima definição, isso aí. Muito bom. Antes da gente passar aí para o encerramento da sua fala, eu gostaria de relembrar vocês, nós estamos caminhando aqui para 1 hora já de live, estamos em 70 pessoas, com muita alegria. 72 pessoas, Leli. 72 pessoas, muito bom. É um prazer imenso ter vocês aqui até esse horário. Lembrando que a gente ainda vai conversar muito assunto aqui. A gente vai falar sobre marketing, a gente vai falar com o Stefano, inclusive o Stefano da Deslock, que tem aí 17 anos de experiência com Design Thinking, atua em empresas como GM, McLaren. Eu acho que vocês vão gostar desse bate-papo. Então, se você ficar até o final, vai ter ainda muita coisa boa para acontecer aqui. Lembrando que você pode postar esta live também, fazer o seu print aí e postar nas suas redes sociais, marcando @NoValeTemTudo. Na última postagem feita no feed, está marcado todos os arrobas dos convidados aqui, dos especialistas, para vocês seguirem também, conhecerem as empresas, os business dessas pessoas e, inclusive, fomentar negócio, que é o principal motivo da gente estar aqui hoje, a gente se manter unido nessa situação tão difícil que não só os funcionários, mas como nós, empresários, também estamos passando. Doutor Márcio, gostaria de te chamar novamente para encerrar a sua fala, deixar a sua mensagem. Fica à vontade, o espaço é seu. Eu gostaria de agradecer o convite da Papaya, do Davi, do Matheus. Gostaria também de agradecer a presença aqui dos parceiros que estão participando com a gente. É um prazer conhecê-los, não conhecia vocês. Só de nome, o Davi fala bastante de vocês toda hora. E agradecer em especial aqui o Dr. Fernando, que eu também não conhecia. Conheci essa semana por conta do Davi, do Matheus. E dizer que vocês todos estão de parabéns e boa sorte aí para a gente no final dessa pandemia, porque nós possamos retornar aos negócios salvos. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Márcio. Pessoal, não só corrigindo a minha fala, tá? Não é só o Stefano, é a Helena também que tá aí. Aqui eu não tô vendo, na minha tela não tá aparecendo a fotinho deles, mas é o Stefano e a Helena da empresa Deslock, ok? Vamos retomar, então, a nossa pauta aqui. Agora, doutor Fernando, gostaria de chamar o senhor novamente como âncora aqui para apresentar o tema que o Davi e o Matheus vão elaborar hoje aqui sobre comunicação, marketing. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como está sendo na sua clínica, toda essa questão. Vamos lá? Então, né? Nossos amigos aí, Matheus, Davi, né? Nós começamos já o ano passado, começamos engatinhando, demos umas rateadas, depois nós voltamos, depois eles emplacaram, depois nós caminhamos junto, nós emplacamos também, e foi assim. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, e aprendi muito com o Matheus, né? O Matheus falou assim que marketing é relacionamento. Então, nosso relacionamento cada vez está crescendo mais, tá certo? E esse relacionamento, eu acho que é importante. Eu acho que existe até, assim, são situações muito delicadas em termos de marketing, porque numa situação de pandemia, tá certo? Numa situação inusitada que todos nós passamos, tá certo? Nós temos que ser visto para saber, as pessoas saberem, nossa, tem um médico que cuida dessa parte, tem um médico que está cuidando do coração, tem outro médico que está cuidando do estômago. Como é que a gente vai saber se esses médicos, se esses profissionais,
estão disponíveis para nos atender, tá certo? E até onde eles nos atendem? Eles atendem no consultório, no hospital, nós temos que ir para qual área, tá? Então, o marketing lhe dá todo esse relacionamento do médico com o seu paciente e com aquilo que existe, né? Ele coloca, né? O marketing, ele faz colocar o paciente certo no lugar certo, tá certo? Então, assim, o paciente, ele vai entrar hoje nas mídias que existem, tá certo? Ah, eu preciso de uma cirurgia, eu estou com dor de cabeça, e então ele vai favorecer o que existe na mídia, tá certo? Ah, existem clínicas abertas, existem trabalhos que estão sendo feitos, existem trabalhos elaborados. Então, o marketing, assim, é o nosso, assim, praticamente o nosso jornalista, entendeu? Ele leva a mensagem nossa para todo mundo, ele coloca a gente se tornar visto, visível para as pessoas, tá certo? Então, eu acho, né? Quando eu conversei com o Matheus, eu falei, Matheus, eu acho que com essa pandemia nós vamos cortar o nosso relacionamento com o marketing, né? De repente, eu falei, não, nós temos que reinventar e fortalecer mais o marketing nosso, né? Porque daqui a pouco a pandemia está passando e que aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. E, assim, a gente trabalha com os pacientes. O paciente, ele é inseguro, ele está com medo, ele quer saber como é que estão essas clínicas, como é que estão os médicos, se eles estão se atualizando. Isso que nós estamos fazendo aqui é o nosso dia a dia agora. Os webinários que nós temos, é diariamente. A gente não sabe se a gente tem se atualizado diariamente, acho que em todas as profissões, né? Eu estou falando da medicina, mas a área da saúde, nós temos uma inundação sobre o Covid, tá certo? Nós temos Covid desde a cloroquina até o remdesivir, até o plasma do paciente que é infectado, as vacinas que estão vindo, os medicamentos, tudo isso nós temos que estar atualizado para oferecer isso para o nosso paciente. Nós temos que estar com todos os EPIs em prontidão para o paciente se sentir seguro que ele está indo para um espaço, isso para os hospitais. Então, você vai para um hospital, você não vê o funcionário, a enfermeira usando EPI. Você não vê que o chão está sendo limpo. Que situação de segurança esse paciente vai ter naquele hospital? Ele vai falar assim, poxa vida, agora, o que o marketing faz? Ele faz todo esse relacionamento. Então, o que nós fizemos? Nós estamos fortalecendo mais o marketing nosso para mostrar como que a gente trabalha, o que nós temos para oferecer, qual o relacionamento nosso com os nossos funcionários, com os nossos parceiros, com a nossa clientela. Então, e aquilo que o Matheus fala, marketing é relacionamento. E isso nós estamos deixando bastante transparente para que as pessoas vejam isso, entendeu? Muito bom, doutor Fernando. Obrigada pela introdução. Matheus? Olá, pessoal. Boa noite. Bom, mais uma vez, é uma honra estar aqui participando, né? Muita gente conhecida e vários amigos acompanhando, prestigiando a gente. Doutor, com uma introdução dessa aí fica mais fácil para mim, né? Eu agradeço aí a introdução de qualidade, muito bom. E acho que aqui já tem um exemplo prático, né, do que é esse relacionamento que o doutor reforçou, do que a gente acredita. Marketing é mercado, né? Fazer mercado e como é que você se relaciona com o mercado. E aí tem uns aprendizados recentes aí, o pessoal que está acompanhando, faço curso com algum deles, né? E falaram muito da cultura judaica, né? Que o que é mercado? E mercado é todo mundo. O mercado são todas as pessoas. O mercado é desde a portaria até a sala do presidente numa estrutura empresarial. Então, o mercado são todas as pessoas. E como é que você se relaciona com todas essas pessoas do seu dia a dia? Essa é a essência do marketing. Eu tenho uma fantasia, assim, uma brincadeira mental, que o marketing ele nasceu aí o dia que o dono da empresa precisava passar um recado para todo mundo, mas ele nem sabia o nome dos funcionários. E aí alguém um pouco mais articulado ali na estrutura falou, deixa que eu faça essa tarefa para o senhor. E aí ele saiu de porta em porta fazendo esse relacionamento. E aí começou a cultura do marketing, que essa é a nossa briga, né? Esse é o nosso grande propósito hoje da agência, da Papaya, né? Uma coisa que eu particularmente visto a camisa todos os dias, é de estabelecer o marketing como cultura. Se uma empresa ela tem um contador, porque ela tem que ter um contador, e a gente falou agora do advogado, né? O advogado ele mais consultivo, é mais de mão dada com o
empresário para evitar os desgastes. Então, é uma realidade hoje. O marketing também tem que ser visto dessa forma. E empresários como o Dr. Fernando aí, que tomaram a decisão de manter, de renegociar, né, de raspar um pouco e tal, e briga e vai e volta, mas é isso, porque o marketing ele é essencial e ele é cultural. Se você não der o exemplo todos os dias, não funciona. É comportamental, é igual a Luzia falou daí do funcionário, que se você está em casa, home office, ok, mantenha uma rotina, um comportamento, e isso gera resultado. A imagem que você passa é uma imagem de seriedade, de condução de trabalho com seriedade, com firmeza. Então, isso tudo faz parte, né? A gente fala, o pessoal falando marketing pessoal, endomarketing, que daí são as ações com a sua equipe interna, isso tudo, né? A gente começa a destrinchar o marketing e começam a ter várias estratégias, e acho que esse é o grande lance de fazer esse mapa mental de todas as frentes que a sua empresa tem de comunicação, para você criar cultura e rotina de trabalho em cima daquilo. Então, funcionários, tem níveis de funcionários, né? Você fala de uma forma e cobra de uma forma um gerente, um gestor, o pessoal de produção é de outra forma, tem outra rotina. Então, estabeleça a rotina de comunicação com essas pessoas, com os funcionários, estabeleça a rotina de comunicação com os seus parceiros, com os seus fornecedores, e aí você começa a ter um mapa de atuação da estratégia do marketing, né? E aí relacionamento, como é que você se relaciona com toda a sua cadeia, né? A visão 360 do seu negócio, e quais são as suas ações de comunicação. Então, marketing, comunicação e vendas, hoje essa é a assinatura da agência, né? Um plano de marketing, uma estrutura organizacional com uma comunicação bem feita, você gera resultado em vendas. Isso é aprovado aí em todas as teorias de marketing, Kotler, enfim, esse ciclo do marketing, comunicação e vendas é muito interessante. Essa é a base do trabalho da agência, né? E aí serve para o segmento médico, serve para vários outros segmentos. Isso é uma metodologia de trabalho que eu acho que até as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, outros empresários de outros segmentos, é uma metodologia aplicável. Então, vale aprofundar um pouco esse tema. Bom, e é isso, né? E o resultado disso tudo é uma empresa que gera um posicionamento forte, gera um posicionamento de mercado com frequência. E frequência dá resultado, né? Vai aumentando o alcance. A partir do momento que você tem uma frequência de comunicação bem feita, você vai aumentando o alcance. Se nós fizermos esse mesmo encontro do Live to Life, que é a ideia do propósito, da ideia do No Vale Tem Tudo, que é um movimento de reforçar os empresários, os negócios desenvolvidos no Vale do Paraíba, a gente, a cada 15 dias, tem um conteúdo aqui. Primeiro, saúde, o segundo pode ser direito, o terceiro pode ser varejo e o quarto pode ser mercado imobiliário. Essa frequência de conteúdo vai gerar um alcance maior do movimento No Vale Tem Tudo. Então, essa é um pouco da lógica que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Até com a super introdução do Dr. Fernando. Vou passar a bola para o Davi, meu sócio. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Davi, sou sócio do Matheus. Agradecer aí a presença de todos vocês e já vou no embalo do que o Matheus falou de ter as rotinas, que a receita do sucesso é a disciplina. É a coisa mais real que tem em cima de gestão. Você tem que ter disciplina para que você tenha resultado, você tenha uma organização. Então, a disciplina vai desde você realizar coisas, você ter esse comportamento de criar essa frequência de relacionamento, que é a essência, né? O que seria das empresas agora se não tivesse um bom relacionamento com seus clientes? As empresas que tinham um relacionamento muito superficial ou que não tivessem isso como foco, estão passando dificuldade. Então, a gente acredita muito que o comportamento das pessoas ele é o vetor da transformação. Olhando o cenário do corona, que está acelerando as mudanças, como bem disse o Dr. Márcio, algumas coisas que estavam como sonhos, como ideias, foram meio que obrigados a se concretizar pelo cenário. Então, isso mudou muito o comportamento. E se a gente tem um comportamento alterando, a cadeia vai alterando toda na sequência. Você vai alterar um plano de comunicação, você vai alterar um plano de cargos e salários, você vai alterar um programa de incentivo, e essa cadeia vai sofrendo alteração, e é isso que a gente tem que entrar, que é a agência, que é o nosso propósito, e graças a Deus a gente tem esse know-how e acredita nisso. E aí fica menos complexo, não vou falar que fica fácil, fica menos complexo a gente fazer uma revisão rápida desses caminhos, desses percursos, entender as dores dos nossos clientes, as nossas dores, e aí a gente começar a realmente criar caminhos melhores.
E como contexto, assim, reforçando o que o Matheus disse, que a jornada da comunicação, marketing, vendas, ela começa muito antes de uma campanha para a rua, de alguma postagem no Facebook, que hoje todo mundo acha que post de Facebook salva a vida, resolve o problema, e não é. Começa com o envolvimento de todo o time, as pessoas entenderem o propósito da empresa e, consequentemente, essa mensagem ser corretamente compartilhada no mercado como um todo. Então, e é de dentro para fora. Então, isso que é o momento de ter a reflexão de o que a sua marca, a sua empresa quer trazer. O que a sua empresa quer contribuir para o mundo? Pode parecer uma pergunta, que esse cara está viajando. Não, mas qual que é o seu propósito? Onde você quer chegar? O que você vai fazer de diferente? Porque senão você é mais do mesmo. Então, se a gente tiver essa análise, fica mais forte para encarar esse desafio surreal que todos nós estamos enfrentando, seja empregado, empregador, enfim. É uma dor que todos estão sentindo. E se tiver essa conexão entre time, empresa, do vestir a camisa, a batalha fica mais fácil. Então, se a gente analisar aí esse tripé, pessoas, processos e performance, ele tem que estar muito equilibrado, porque senão vai dar pau. Se você não tiver as pessoas capacitadas, as pessoas envolvidas, vestindo a camisa, ainda mais nesse momento de home office muito tenso, momento de home office onde as pessoas estão realmente cansadas, as pessoas já estão já no limite, então tem que ter essa análise. Não quer dizer que a gente na Papai esteja acertando somente, é difícil. Então é o conversar, é ter feedback, é trocar ideia, dar passo para trás. E aí você tem que ter um processo. Nós fomos obrigados a mudar o nosso processo, já tínhamos todos os planos, projetos de como é que a gente teria um trabalho remoto, a gente foi obrigado a fazer. Graças a Deus a gente foi obrigado a fazer e já estava mais ou menos articulado para fazer essa estruturação e doeu menos. Mas doeu. Por último, a performance. Performance. Como é que a gente vai ter performance hoje com movimentos inoperantes? Aí vai ter que ter sacada, vai ter que redesenhar negócio, vai ter que discutir canal de venda, vai ter que discutir formato de venda, vai ter que discutir plataforma, vai ter que discutir por onde vai, como vai gestão de carteira de cliente, que é mais fácil olhar para dentro e ver caras que já te conhecem, que já te visitaram, que já sabem onde você fica, do que ficar somente fazendo comunicação para fora. Então, são várias coisas que, no contexto todo, a agência, esse braço de comunicação, como o Matheus bem disse, comunicação, marketing e vendas, ou marketing, comunicação e vendas, é importante que você consiga ter essa estruturação e aí você tem que se adaptar aos cenários, que é essa relação muito legal, uma relação muito forte, bonita, que a gente acabou construindo na Clínica Reprofit com o Dr. Fernando, também com a Luzia e outros parceiros, que é justamente do tamo junto. E não importa se é uma campanha que vai entrar no Jornal Nacional com uma amplitude surreal, ou se é simplesmente alguma parceria numa coisa com menor escopo, mas que traga resultado consistente. Então, é a forma como a gente entende essa loucura que a gente está vivendo. E, enfim, acho que é isso aí. Fica aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. Boa, Davi. Nossa, que introdução. E eu acho muito incrível, porque eu, como integrante da Papai, percebo que tudo que você fala, você faz, né? A gente vive tudo isso lá na Papai. Muito bacana. A Daphne me disse aqui que tem 2 perguntas para vocês, Davi e Matheus. Daphne, quer comentar? Bom, temos aí 2 perguntas. Eu vou fazer a primeira e aí vocês podem fazer o rally aí, fiquem à vontade, por favor. E aí depois a gente faz a próxima, tá bom? A primeira pergunta é do Rafael Cataldi e é a seguinte pergunta: em virtude do momento que estamos vivendo, como as empresas devem se posicionar com as suas marcas? Davi, Matheus. Oi, tava abrindo o áudio aqui. Quer começar aí, Davi? Tá, pode ir, vai com tudo. A internet travou um pouquinho. Se puder repetir a pergunta, desculpa. Claro, vamos lá. Em virtude do momento que estamos vivendo, como as empresas devem se posicionar com as suas marcas? Pergunta do Rafael Cataldi. Boa. Muito legal a pergunta. Acho que é o que os empresários estão se perguntando, né? O que a gente está fazendo aqui de como fazer a diferença, como se posicionar, né? Que o Davi reforçou bastante aí do propósito. Porque se você tem um propósito, alguma coisa maior, né? Um significado de por que você acorda todos os dias e faz aquilo todos os dias, onde é que você quer chegar. Então, acho que é aí que a gente começa a ter os diferenciais de cada marca, né? Para a concorrência não ficar ali só naquela situação de mesmice, né? E tem até a teoria do Oceano Azul, onde as empresas conseguem navegar no Oceano Azul, onde ele realmente encontra um gancho ali para, putz, isso é diferente. E o mercado, ele consegue se
distanciar dos concorrentes por um diferencial competitivo que normalmente está ligado ao propósito, né? Ao porquê que fazemos o que fazemos todos os dias. Então, acho que é um pouco dessa pergunta, acho muito interessante, a gente tem respondido isso quase que diariamente para os nossos clientes, de como posicionar a marca agora. E a gente está indo na raiz, assim, até o empresário está muito mais disposto também para responder algumas perguntas que normalmente ele não estava, né? Ele estava mais focado ali no dia a dia e virar dinheiro e fechar a conta, e agora com os aprendizados do momento para o futuro, né? Que eu acho que é o tema da nossa Life to Life aqui, o que a gente está aprendendo agora. Então, por força maior, a gente está tendo que olhar para dentro, como pessoa, como empresa, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e ver o que tem de novo ali, o que dá para a gente mexer nessa panela e ressignificar as coisas. Então, assim, a título, se eu conseguir responder a sua pergunta aí, Rafael, eu acho que o posicionamento vem desse propósito mesmo, do autoconhecimento, de olhar para dentro um pouco mais, do autoconhecimento pessoal e empresarial, aí que vão sair algumas provocações, algumas respostas bem interessantes para posicionar aí nesse novo momento. Muito bom, Matheus. Respondeu a pergunta, sim. Obrigada, Rafael, pelo seu ponto aí, sua pergunta. Daphne, temos mais uma? Acho que dá tempo de responder mais uma. Temos sim. Vamos lá, então. O Gustavo Aguiar mandou a seguinte pergunta. Se marketing é igual relacionamento, os meios digitais ainda nos permitem enviar as mensagens para o público, cliente, mas como receber a informação da ponta de forma precisa e suficiente através deste filtro? Fala, seu Gustavo, tudo bem? Boa noite. Se eu entendi a pergunta, receber a informação de forma bem organizada e precisa, ela é um dos maiores desafios que tem. Isso é muito baseado em uma correta segmentação. Então, de forma assim genérica, talvez o maior trabalho que a gente hoje tenha na agência antes de sair com o carro andando, é fazer as revisões, deixar o carro muito pronto. Então, para não parar depois de 30 quilômetros, o pneu está murcho, aí anda mais um pouco, está sem água no radiador. O que isso quer dizer na prática? É uma imersão, é fazer um estudo profundo sobre com quem a gente quer falar e como a gente quer falar. Porque hoje o que mais tem são essas automações, são esses bots, são esses robôs. Que legal, funciona. Só que se não tiver um direcionamento correto de como usar essa informação, de como buscar essa informação e aonde buscar a informação, de que forma, a informação não serve para nada. Então, eu acabei de comentar aqui, isso a gente encontra muito em empresas gigantescas. Uma má gestão de carteira de cliente. O cara tem um super CRM, o cara tem lá, sei lá quantas vendas faz no mês, e ele continua na rua querendo vender mais, só que ele tem uma base de dados que ele não trabalha. Então, ele tem informação dentro de casa, informação que já é precisa, na verdade, nem lead, né? É uma informação extremamente rica e que não usa. Então, de maneira geral, olhando para fora, para que você consiga receber essa informação de forma mais precisa, você tem que fazer o afiar o machado, que a Lerine adora falar. É afiar o machado. A gente tem que estar com esse tiro de bazuca, mas assim muito bem direcionado. E aí tem todo um estudo muito profundo que a gente faz nos clientes, análise etnográfica, fazer todo um estudo de buyer persona, fazer uma análise de onde é que esses caras estão, onde é que essa tribo frequenta, quais são os hábitos de consumo, porque a gente vai, cada vez mais que a gente esmiuçando, enriquecendo realmente essa informação, a gente vai ver qual que é a melhor mídia, qual é a melhor ferramenta, e às vezes não é nem a digital, para a gente conseguir ter um retorno importante dentro de uma campanha. Então, a gente poderia aqui ficar dando alguns exemplos, mas, resumindo, é enriquecer o estudo, é enriquecer a análise. Então, aí você vai ter informação rica na ponta, que aí você vem e consegue dar o tiro certo, com o custo certo, sem gastos exorbitantes e com o resultado que você consiga gerenciar. Muito bom, Davi. Se você, assim como eu, está absorvendo todos esses conteúdos de maneira assim, né? A gente está pegando tudo isso e absorvendo muito rápido, porque está rolando uma integração muito grande entre os convidados. Eu estou muito feliz aqui, porque eu estou absorvendo. Se você também está absorvendo, manda aí no chat para a gente saber a temperatura da mensagem, para saber se ela está chegando em você. Comenta aí no chat, estamos entendendo, estamos juntos, para a gente saber se você ainda está aqui com a gente. Obrigada, Davi e Matheus. Daphne, temos mais perguntas? Para o Davi e Matheus, não, mas a gente já tem para o Stephanie e para a Helena, para a próxima fala aí.
Ah, ótimo, maravilha. Eu quero agradecer, Matheus e Davi, de vocês terem compartilhado tanto valor aqui com a gente. Quero deixar o espaço para vocês encerrarem a fala de vocês agora, para a gente chamar aí o Stefano e a Helena na sequência. Olá. Bom, é isso aí, espero ter colaborado. Doutor, obrigado pela parceria. Os convidados aí, obrigado pela colaboração aí. Foi muito legal, espero ter agregado na vida das pessoas que estão assistindo. E é isso, até uma próxima. Tamo junto. Um abraço aí a todos. Vamos seguir com a Helena e com o Stefano. Show de bola, agradecer também aí a oportunidade. Já está muito legal, mas vai ficar sensacional agora com a contribuição da Helena e do Stefano. E de verdade, procurem fazer a diferença na vida do outro, sem somente olhar para ganhos, porque a gente está plantando e o pós-corona tem que sair diferente, de forma diferente, que o resultado vai ser diferente e, se Deus quiser, vai ser positivo para todo mundo. Valeu. Obrigada, Davi, gratidão. Doutor Fernando, gostaria de convidar o senhor novamente aqui, nosso âncora, querido âncora, está mandando muito bem, hein, doutor Fernando? Estou lendo vários elogios aqui para o senhor. Para chamar os nossos próximos convidados, a Helena, o Stefano, da Desloque. Vamos lá? Então, né, o Stefano e a Helena, né? São situações, conhecendo um pouquinho da neurociência, da parte de design, é um movimento, né? Então, assim, a gente conversando sobre essa área de vocês, a gente percebe que esse movimento, ele vem tanto antes da a fase pré-pandêmica, pandêmica e pós-pandêmica, tá certo? Essa movimentação, e trabalhando junto com vocês, com a Helena e com o Stefano, a gente percebe, pelo menos um pouco que eu conversei com eles parecem, assim, de uma forma muito resumida, tá certo? Eles transformam o ruim em bom, tá certo? Eles pegam uma oportunidade que é assim, que não tá, eles pegam uma coisa que não era tão legal e aquela oportunidade eles transformam numa gestão maravilhosa, dando mais oportunidade para o empresário, fazendo ele ver sobre outro ângulo, tá certo? E isso, assim, ele não perde a essência, que é a parte humana, tá certo? A consequência de tudo, que às vezes as pessoas pensam no financeiro, o financeiro é uma consequência de um bom serviço, de uma boa execução de serviço. Não se coloca primeiro a parte financeira, eu vou ganhar, por isso que eu vou fazer. Não, eu vou fazer, talvez eu ganhe, e se eu merecer, eu vou ganhar, tá certo? Então, essa essência, essa inovação do serviço deles, da parte de neurociência, da parte de design de thinking, essas coisas fazem a gente repensar que a vida e esse trabalho deles é muito importante numa empresa, tá certo? Eles fazem a gente inovar tudo aquilo, entendeu? Então, a inovação nossa, por exemplo, eu conversando um pouquinho com eles, existe, por exemplo, nós colocarmos o face shield, né? Que seria aquela proteção para a gente não se contaminar. Nós usamos máscara, nós usamos uma porção de coisas de materiais EPI, tá certo? E as nossas consultas presenciais? Será que não fica tão impessoal para o nosso paciente? Será que aquele paciente que antes tinha... Porque, principalmente nós latinos, a gente tem muita comunicação visual, de boca, de face, de expressão. Como é que fica isso? Então, de repente, eles me deram, assim, eles comentaram o que a gente poderia fazer. Ao invés da gente colocar máscara e todo esse aparelho, esse material de EPI, eu poderia colocar, tipo, um blindex na minha frente transparente, tá certo? Que eu poderia fazer a proteção, fazer a higienização daquele blindex, protegendo tudo, mas o paciente iria me ver as minhas reações, tá certo? E o paciente também, eu teria a reação dele. E a hora que esse paciente saísse da minha sala, ele poderia, a pessoa, com todos os seus EPI, poder fazer a higienização da sala. Então, essa aproximação, essa inovação, ele transforma uma coisa que é tão doída que nós estamos vivendo, que o paciente sente medo, sente segurança,
Então, às vezes, a minha consulta com o paciente, às vezes eu, tendo a distância, às vezes eu tiro a minha máscara com a proteção, com a técnica correta e mostro, atrás da máscara estou eu, tá certo? Com um sorriso, com alegria, com vontade de te tratar. Eu acho que tanto o Stefano e a Helena têm muito para acrescentar isso para nós. Ah, doutor Fernando, que palavras bem colocadas. Obrigada. Stefano, Helena, estão ouvindo bem? Estamos ouvindo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer estar por aqui. É muito bacana, a gente também está vendo aqui muitos colegas aqui participando, então a gente, antes de tudo, queria agradecer novamente aí os parceiros e a participação aí de tantos amigos e colegas aqui que estão participando com a gente hoje. Obrigada, doutor Fernando. Acho que ele sintetizou bem, né, sobre a essência do nosso trabalho. Tendo uma grande visão, eu acho que realmente unindo vários pontos aqui que a gente gostaria de comentar com todo mundo nesse webinar, que é justamente isso. Eu acho que a gente com o trabalho que a gente faz na Disloc, a gente consegue juntar tudo aquilo que a gente conversou até agora nesse webinar. Assim, acho que desde a primeira pergunta lá do Dr. Fernando, que levanta um ponto principal, que era das ameaças, a pessoa que perguntou nesse momento de ameaças, se existem oportunidades, né? Então, até as questões jurídicas, as questões de marketing, sim, hoje a gente vê justamente isso, que tudo, na verdade, se junta com um grande momento que existe da gente inovação, né? Que inovação é puramente uma ideia sendo aplicada em execução. E essa mudança toda que a gente passa, são grandes desafios, isso proporciona muito oportunidades, assim, porque é sempre uma moeda que tem os dois lados, né? Sempre tudo que tem um lado ruim tem um lado bom. E se tem um lado muito ruim, tem um lado muito bom. Então, é sempre esse desafio. Então, sempre que você tem um problema grande na mão, a gente sempre fala que o problema é como uma carta de baralhos. Você pega o problema e você vira e atrás está escrito oportunidade. Então, se você tem um problema na mão, aquilo é uma oportunidade. Vocês podem, assim, para todo mundo entender isso de uma maneira muito simples, se vocês verem todos os cases de sucesso que existem no mercado hoje, seja de produto, de serviço, o que for, você pode ver que aquele produto, aquele serviço, ele resolve um problema muito forte. Então, se ele é um produto muito exposto, muito valorizado, que todo mundo consome, é porque ele resolve um problema de igual tamanho. Então, hoje, que é um momento que todo mundo passa por problemas enormes, né? Entenda problemas como ameaça, é um sinônimo. Então, isso gera para a gente grandes oportunidades. Então, eu acho que ali cabe um ponto muito importante, que foi o que o pessoal da Papaya tratou, falando de propósito. Isso é fundamental, porque quando a gente fala em resolução de problemas, você tem que entender. Tem uma frase muito simples para quem... Porque propósito é uma coisa que pode ser entendida de maneira muito complexa, assim, né? Existe uma perguntinha simples que qual problema você resolve, né? Isso aí te dá uma breve indicação sobre o seu propósito. Lógico que o Matheus e o Davi podem, agregar ainda muito mais nisso, mas é mais ou menos por ali. Um exemplo simples que a gente gosta de dar aqui para todo mundo entender é da questão do restaurante, né? Então, assim, o restaurante, ele resolve o problema de alimentar as pessoas. Então, hoje, o cliente não consegue ir até ele, então como que ele resolve isso? Então, eu levo a comida até o cliente. Então, assim, a necessidade de se alimentar do seu cliente, ele existe. Só que você tem que achar um outro caminho para chegar nele. Então, o caminho que você tinha antes não existe mais. Então, você tem que achar um outro caminho. Então, o importante é você entender esse seu propósito, é você entender qual o problema você está resolvendo, porque você vai ter que achar um outro caminho. Então, é nesse achar esse outro caminho, essa outra maneira, aí que você tem que fazer o processo que envolve a criatividade e tudo mais. Então, a neurociência também ajuda muito nisso. Acho que a Helena tem bastante coisa para falar, que é sobre a questão do mindset, assim, de como que as pessoas comportam nesse momento.
Ótimo, Stefano. Obrigada. Vamos lá, Helena. Então, na verdade, esse movimento é um movimento que a gente não está necessariamente pronto para fazer, né? Então, diante de um grande desafio, diante de um cenário tão desafiador como esse, onde a gente tem aí muitos sentimentos, emoções envolvidas, o nosso primeiro instinto é de proteção. E o nosso cérebro, ele é realmente ele é projetado para a sobrevivência, para a adaptação. Então, quando a gente diz que as pessoas não gostam de mudança, não é que as pessoas não gostem da mudança em si, né? Mas acontece que as pessoas têm um pouco do receio do incerto. A gente tem uma dificuldade de lidar com essas incertezas. Então, acho que o primeiro passo é a gente lidar com essa questão da transformação, da mudança como algo positivo. A gente está percebendo uma grande transformação acontecendo, no sentido até de transformação criativa, né? Então, a gente percebe quantas soluções estão surgindo a partir desse problema, quantas coisas novas estão acontecendo, essa união, a colaboração. A gente tem muito marcado no nosso DNA, né, essa necessidade da socialização, então as pessoas estão tendo, de certa maneira, uma certa falta, né, sentindo uma certa falta dessa socialização. Então, o que a gente quer mostrar para vocês é que é possível a gente trazer uma nova dinâmica cerebral nesse sentido, né, de que a gente consegue transformar esses problemas a partir do momento que a gente passa a ter uma nova visão do que é o problema. Não como algo ruim, mas como algo que seja realmente parte da vida. No reino animal, a gente vê que existem poucas mudanças, né? Os animais vivem muitos anos da mesma maneira, com as mesmas práticas, mas o humano tem essa dinâmica de mudança e a gente precisa se adaptar a isso. Pode falar, Lerine. Obrigada, Helena, contribuiu muito. A Daphne está me falando aqui no privado que tem perguntas para vocês e eu quero abrir aí para ela falar. Tá bom. Na verdade, é uma pergunta que eu acho que vai caber muito no que vocês estão falando agora, por isso até queria já trazer para a discussão. A pergunta do Rafael Cataldi, mais uma pergunta do Rafael, e ele gostaria de saber se... vou ler a pergunta mais fácil. Como criar um diferencial e ações para o desenvolvimento no meio empresarial? Certo. Bom, Bom, então, assim, eu trabalhei muito tempo também com empreendedorismo criativo, levando algumas ferramentas para empreendedores. Então, hoje, o que eu penso que é um diferencial é a colaboração. Não é o momento de você forçar uma venda, não é o momento de você forçar o faturamento. Ninguém se salva sozinho, entende? Então, é o momento de você se unir, de repente, com o seu cliente. Se você, por exemplo, era um fornecedor de couro para fazer sapatos, né? Um exemplo aqui. Então, será que você vai forçar essa matéria-prima para o seu cliente ou você vai se unir a ele e fornecer esse material para que viabilize a venda dele? Então, é um momento de colaboração, de ganhar junto, né? Não é um momento de tentar se salvar sozinho. Então, esse diferencial o que o seu cliente realmente está precisando nesse momento, qual a necessidade real dele. Então, você precisa se unir, você precisa saber o que está acontecendo com ele, né? Você precisa ter essa interação. Se você não tem esse interesse pelo seu cliente, quais são as dificuldades que ele está lidando, se você não tem esse interesse real na colaboração, em realmente negociar preço, em negociar prazo, você perde esse vínculo emocional. E aí a gente tem que lembrar que esse é um momento muito frágil no sentido emocional, né? E tudo que é muito forte, né, marca na nossa memória emoções muito positivas ou muito negativas, né? Então, a gente tem que entender que essa realmente é uma fase em que a gente precisa marcar positivamente a nossa presença, nos interessando, nos unindo forças e recursos para solucionar os problemas. Maravilha, Helena. Quer complementar, Stephanie? Isso tem mais um... Acho que Nós temos 3 minutos. Então, vamos lá. Então, assim, falando do que o
dessa pergunta do Rafael. Hoje, diferencial está muito fácil de você se diferenciar, porque como a gente passou um momento de transformação, onde muitas coisas foram desconstruídas e a gente está tendo que reconstruir de maneira completamente diferente. Então, hoje, para você ser diferente, é um momento muito oportuno. Então, hoje, digamos, está fácil você fazer diferente, porque muitas coisas foram destruídas. Então, como você vai construir, para você construir de maneira diferente, isso está fácil. Não é simples, mas está fácil, né? Então, assim, quando a gente fala de desenvolvimento no meio empresarial, acho que a principal dica que eu dou aqui para o Rafael é o seguinte: tudo vai ser baseado em problema. Então, hoje, se você quer fazer algo diferencial, você tem que primeiro identificar o problema que você está percebendo, mapeie esse problema e você, na hora que você começa a mapear o problema hoje, você vai ver uma lista muito grande. Hoje a gente tem muitos problemas emergentes. E lembra, problema é oportunidade, ou seja, como a gente tem muito problema emergente, a gente tem muita oportunidade. Só que a gente não, né, cada empresário não consegue resolver todos. Então você tem que escolher quais problemas você vai resolver. E qual que é a peneira que você usa para filtrar esses problemas? É o seu propósito. É o que alinha com o seu motivo pessoal e profissional para resolver. Então esse é o primeiro filtro que você usa para escolher esses problemas. Você achou esse problema e você começa a achar, né? Aí você começa o processo de ideação e tudo mais, aquilo que a gente faz um pouco no design thinking, de criar ideias e criar caminhos para você chegar numa solução para resolver aquele problema de novo. Então esse acho que é o principal ponto que a gente pode falar aqui. Muito legal, estamos recebendo várias mensagens aqui no privado, te elogiando a Helena. Que bacana. Eu queria abrir para o Matheus falar que ele está querendo, ele levantou a mão aí, Matheus. Stefano, Helena. Oi, Matheus. Foi uma honra vocês terem aceitado o convite, né, para estar aqui. Imagina, Quando eu conheci vocês, né, e a Helena, o neurociência e soma com design thinking, a dupla eu achei, né, complementar. É muito legal essa soma de vocês dois. Causou impacto o histórico que você tem aí de McLaren, né, uma marca mundial, dispensa apresentações do processo criativo. E isso chamou muita atenção, queria que você comentasse um pouco até o ponto que você achar interessante, as suas experiências criativas lá. Você me contou algumas histórias e eu falei, pô, isso seria super legal, né, que o Stefano compartilhasse, dos desafios de juntar várias cabeças brilhantes, né, vários caras num nível altíssimo de desempenho, de criatividade, mas como fazer isso tudo funcionar, né, Stefano? Então, e aí entra muito a neurociência também, de como, né, da metodologia mesmo do que vocês fazem, um pouquinho mais na prática. Entrou aqui agora. Então, assim, acho que para comentar um pouco do meu histórico, então, assim, eu trabalho como designer há 17 anos ali, como a Lei comentou. Desses meus 17 anos, 15 foram dedicados na área de design automotivo, né? Então, a maior parte da minha carreira foi no design automotivo, onde eu passei por algumas montadoras. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos bem diferentes, sendo o último deles trabalhando no estúdio de design da McLaren na Inglaterra. Mas eu já trabalhei de tudo. Então, assim, eu já fui de calota do Uno a McLaren do Senna, assim. Então, eu já fui um pouco nos extremos, assim, tá? Então, e uma coisa eu te digo, assim, a metodologia criativa é a mesma, independente do carro e de qual o valor daquele carro, né? Porque o carro os carros hoje, né, de baixo custo, eles têm um desafio muito grande, que é o custo final do produto. Então, você tira tanto, assim, então é um limite muito grande, exige muito do designer. E os carros por exemplo, McLaren esportivo de luxo, ele exige muito na questão de performance. Então, você não tem limite de custo, mas você tem limite de performance, né? Então, assim, os desafios são sempre os mesmos, só que você só muda, né, qual a coluna ali você tem que agregar. Então, dessa minha experiência, eu
aprendi diversas ferramentas e metodologias criativas que a gente uniu com o conhecimento da neurociência, né? E a neurociência é o que explica ali, é o que a gente chama de ciência das ideias, é como tudo fazia. Então tem muitas coisas que quando eu comecei o trabalho da Deslock junto com a Helena, tinha muitas coisas que eu falava assim, olha, eu não sei porquê, mas eu sei que é assim, ó, assim que eu sinto, né, o processo. Eu falo, eu faço isso. Eu estou numa mesa, eu preciso levantar e faço isso. E ela assim, isso aí você tem que fazer por causa disso, disso. Tipo, tudo que eu fazia, que eu levei anos para uma prática para chegar e achar métodos, eu sabia que funcionava, mas eu não sabia como que, né, qual que era o mecanismo que tinha que ser engatilhado ali por trás. E ela sabe tudo esses mecanismos assim. Então, se alguém está tendo problema, por exemplo, eu tive processos que eu demorei anos para adquirir, muitos, né, testa, acerta, mais vai construindo, e ela já tinha todas as respostas. Então foi aquela coisa, tipo, pô, onde você estava esse tempo todo? Se eu soubesse disso antes, tipo, eu tinha encurtado muitos caminhos assim na minha carreira, né? Então, hoje é um pouco disso, né, de conseguir construir caminhos, né, utilizar a criatividade para transformar problemas em oportunidades. Muito bom, Stefano. Desculpa te cortar, a gente está chegando aí no nosso tempo já. Obrigada, viu, pelos compartilhamentos, Helena. Que dança incrível que vocês encontraram na Deslock, unindo neurociência com design, né? Acho muito bacana, sou suspeita para falar, sou uma entusiasta, estudante de neuropsicanálise e imagino o quanto deve ser gostoso trabalhar com o que vocês trabalham. Muito bacana. A gente está caminhando agora para o final. Antes de eu abrir aqui para os convidados voltarem para se despedirem, eu gostaria de falar para vocês que nós preparamos um presente que é o resumo da live de hoje. A gente vai disponibilizar em forma de texto lá no Stories no Vale Tem Tudo, para você printar, salvar aí o resumo de tudo isso, porque foi assim um bombardeio mesmo de novas ideias, disrupções e principalmente empreendedorismo nesse cenário de pandemia. Então a gente estava aqui no bastidor fazendo um resumo de tudo isso, vai disponibilizar para vocês lá no Stories no Vale Tem Tudo. Vai ficar no ar 24 horas, mas ainda assim a gente vai salvar nos destaques lá do Instagram. Então você pode acessar e salvar, printar essas telas e guardar se vocês quiserem. No mais, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Essa foi a primeira iniciativa da Live to Life. Espero que a gente faça novas lives, né? Acredito que essa primeira serviu para a gente entender como seria essa experiência. A próxima vai ser provavelmente no mínimo 10 vezes melhor. E aí eu quero deixar um beijo para vocês, um abraço, vocês que ficaram com a gente até agora. Eu gostaria de abrir para cada um se despedir, cada um dos convidados aqui se despedirem, deixarem o recado. Por favor, usem esse espaço para vocês falarem dos canais de vocês, como que o pessoal encontra vocês, e assim a gente consegue continuar essa live no network pós-live, não é mesmo? Quem quer começar? Vamos começar aí pela Luzia? Olê, desculpa, acho que o Stephanie e a Helena precisam finalizar, né? E aí a gente libera para todo mundo, certo? Oh, desculpa. Bom, na verdade a gente já tinha concluído mesmo, assim, acho que já estava tudo bem assim, junto, né? Acho que assim foi um bate-papo muito legal, assim, muito conteúdo bom. Ficamos muito felizes em participar com todo mundo. Então, se você quiser passar para a Luzia, para os agradecimentos, a gente fica lá por último. Vamos fazer por ordem de apresentação, acho que é legal. Tá ótimo, desculpa atropelar, é minha primeira vez. Luzia, vamos lá? Pronto, deu certo? Sim. Bom, gente, gratidão por ter me convidado, foi muito bacana estar aqui com vocês, muitos aprendizados, ouvindo os colegas aí, os outros participantes, foi muito enriquecedor, e nós estamos à disposição, né, as nossas redes sociais, acham sempre como Grupo Ouro, no Instagram, no Facebook, estamos à disposição, adoramos ajudar pessoas, e no que precisar, estou à disposição por aqui.
Gratidão a todos, foi muito bom estar com vocês e gratidão a todos que participaram aí com a gente. Obrigada, Luzia. Vamos lá, doutor Márcio. Bom, gostaria de agradecer a todos que nos ouviram aí. Já são quase 20 para as 10. Então, parece que o pessoal gostou. Eu gostei muito. Obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer ao Dr. Fernando, a Luzia, a Helena, o Stefano, a Lerine, a Daphne e o Davi e o Matheus pelo convite que me foi feito. Foi um prazer, gente. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Obrigada, doutor Márcio. Vamos lá, Davi. Bom, na mesma onda, agradecer de verdade a presença de todos. É uma noite de contribuição, de troca. Eu acho que é o momento disso mesmo, a gente se juntar, ficar forte e partir para cima. Então, boa noite, obrigado para todos que participaram. Meninas, vocês são sensacionais. Toda a galera, os convidados, os amigos, muito obrigado de verdade. E vamos em frente juntos, que o resultado chega de uma maneira legal, uma maneira correta, de uma maneira transparente. E vamos junto. Obrigada, Davi. Matheus. Pessoal, obrigado pela presença. Como o Márcio falou, já está um pouco tarde, tem bastante gente ainda, né? O pessoal ficou aí ativo, agradeço, espero ter contribuído. E todo mundo contribuiu bastante comigo. Eu fiz diversas anotações aqui do que eu escutei de todos, então foi uma aulaça aí. Eu agradeço o tempo, a dedicação e a vontade, né, de fazer diferente, de somar forças aqui nessas alianças poderosas aí. Agradeço todo mundo, a presença de todos. Boa noite aí. Obrigado. Helena. Pessoal, muito agradecidos aqui, estamos realmente honrados de ter participado, de contribuir com vocês. É tempo de desenvolver novas competências, toda crise exige de nós que a gente desenvolva competências para lidar com a crise, então somos capazes de lidar com isso. Se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho, acessem o site desloc.com.br ou o Instagram, @desloc.sp, e acompanhe a gente por lá também. E eu espero que a gente se veja aí muitas vezes com outros eventos em parceria com vocês. Obrigada, equipe Papaya. Obrigada a todos os convidados. Agradecer muito a equipe da Papaya pelo convite, a todos os convidados aqui. Foi muito enriquecedor ouvir cada um de vocês, muitos pontos bons. Obrigado ao pessoal que participou também, ótimas perguntas, assim. Acho que a gente tem conteúdo muito legal, assim, a gente pode ficar aqui falando até amanhã, assim, mas é muito bom a gente ver, principalmente essa união, né? As pessoas, cada um contribuindo. Então, assim, dos grandes problemas que a gente está enfrentando, a gente está vendo grandes oportunidades, grandes uniões. Então, acho que essa colaboração de todo mundo está aqui se colocando à disposição para participar desse webinar e também quem está disposto a participar ali, fazendo perguntas, interagindo. Então, isso que a gente tira de muito positivo. Então, eu queria só agradecer aqui a todo mundo. Obrigado. Obrigada, Stefano. Doutor Fernando, nosso âncora, gratidão também. Gostaria que agora o senhor encerrasse aí com chave de ouro. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Agradeço a cada um de vocês de terem, né, participado com todas essas inovações, com toda essa parte otimista, né, de sensibilizar cada um dos participantes, das pessoas que participaram desse momento, desse webinar nosso, tá certo? Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu acho que juntos nós vamos vencer tudo isso, tá? Vamos sair melhores do que começamos, entendeu? Lógico que com o aprendizado. Eu sempre falei, outro dia eu falei para o Matheus, que eu tenho a sensação que é o renascimento. Só que é o renascimento de pessoas adultas que já aprenderam, já vivenciaram e já passaram pela experiência. Então, a gente vai sair muito mais forte com uma experiência. Eu acho que tudo que vai vir atrás de nós vai ganhar com isso. É uma dor muito grande dos que partiram, das pessoas que as famílias perderam, desse momento pandêmico. Dói assim no peito de cada um de nós, sabemos, cada dia que é anunciado uma perda, uma morte, alguém que foi embora, entendeu? Mas, infelizmente,
a vida é dessa forma. Um dia vai ser eu, outro dia vai ser você, mas nós temos um aprendizado, tá certo? E esse aprendizado, espero que o cientista caminhe muito mais rápido com as vacinas, com os medicamentos, e que a gente saia com uma inovação muito maior do empreendedorismo, entendeu? Então, que a gente traga notícias e soluções para a área da saúde, trazendo coisas melhores, e que a gente retorne isso melhor para o nosso paciente e que a gente retorne isso melhor para a nossa sociedade. E nós vamos vencer essa luta junto com todos. Eu vejo aqui como se fosse um quebra-cabeça. Se não existisse todos nós, não existiria soluções, entendeu? Então, cada um com seu desempenho, com a sua força, e a gente vai vencer, vamos sair dessa. Gente, muito obrigado, viu? Desculpa o horário aí, mas valeu a pena estar com vocês. Obrigada, doutor Fernando. Agora eu vou pedir para todo mundo ficar mais um pouquinho, só para a gente tirar uma foto, todo mundo sorrindo, feliz, alegre, que a gente vai tirar o nosso print oficial. Quem está responsável pelo nosso print oficial, só para eu saber? Daphne, você? Posso fazer, mas seu computador é melhor, Lei. O que você acha? Bom, eu faço aqui. Vamos lá, deixa eu fechar o chat. Eu vou tirar 2 fotos, porque não está cabendo todo mundo aqui. Então, liguem as câmeras. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Uma foto. Agora, segunda foto. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Muito bom, pessoal. Obrigada. Boa noite. E nos Faz vemos até aí na barulhinho. internet. Tchau, tchau. Tchau. Abraço, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Fiquem bem. Ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau, Stefano. Boa noite. Tchau, Boa obrigado. noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, doutor Fernando. Tchau, Luzia. Tchau, Luzia. Boa noite. Obrigada. Tá maravilhosa. Tchau, obrigado, viu? Obrigado para vocês todos. Obrigadão, gente. Boa noite. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado por tudo. Tamo junto.